Como saber se eu tenho um propósito profissional? Bom, esse tem sido aí um dos pedidos que eu mais tenho recebido dessas últimas pessoas que eu tenho atendido dentro dos processos de carreira com propósito. E aí é claro que eu quis preparar um material aqui para o YouTube também, porque eu sei que muitas vezes pode existir essa dúvida, né? Mas afinal, assim, o que é um desafio? Será que eu estou vivendo só um desafio da minha carreira? Ou será que isso é um sinal para que eu mude? Realmente a gente fica um pouco na dúvida. Então, neste vídeo, eu quero te ajudar e quero trazer a minha visão aqui para você, como especialista em propósito profissional, para a gente poder bater um papo sobre isso. Bom, então como que eu faço para poder saber, Lari, se eu estou vivendo meu propósito profissional, se eu não estou vivendo? Bom, aqui no canal a gente já tem um vídeo onde eu explico por que a gente tem essa necessidade de um propósito. E pode ser que você esteja passando por esse momento agora, né? De dúvida, poxa, mas assim, eu sempre amei o que eu faço, não é mesmo? Lara, eu sempre gostei muito do que eu faço, sempre gostei muito da minha profissão, mas agora parece que, sei lá, parece que as coisas não fazem mais tanto sentido assim. Você já passou por isso? Ou então, poxa, né, a gente tem também aquele apego. Nossa, mas eu me formei nisso daqui. Como que isso não está me fazendo feliz, né? Então, assim, por que muitas vezes a gente vai dormir pensando nisso e acorda pensando nisso? Porque nós passamos mais da metade da nossa vida trabalhando. A maior parte do tempo hoje do nosso dia é trabalhando. Então, ali é onde a gente sente a maioria das nossas emoções. E é por isso que a gente tem se questionado tanto a respeito desse propósito, né? Como que eu faço para poder saber se eu estou vivendo meu propósito? Porque afinal eu gostava muito disso e hoje eu já não gosto mais. Então vamos lá, tem primeiro aqui, ó, 4 pontos que eu preciso muito falar para você sobre esses 4 pontos. E também tem vídeo aqui no canal onde eu te ensino a encontrar o seu propósito profissional e nele eu explico, né, o que são esses 4 pontos. Dentro da minha metodologia, eu chamo isso de 4 alianças. Então, assim, por que alianças, né? Porque simboliza 4 compromissos que a gente deve fazer com a nossa vida profissional, que representa, então, o nosso propósito. O primeiro compromisso, né, essa primeira aliança que a gente vai falar aqui do nosso propósito, é você fazer aquilo que você ama. Mas aí aqui tem um pulo do gato. Quando eu falo fazer o que você ama, eu não estou falando para você assim, vamos supor, eu gosto de fazer garrafas. Então eu deveria fazer garrafas como meu trabalho. Não, não é sobre isso, né? Existe ali também um segundo pilar, uma camada mais profunda dentro dessa pergunta, né? De fazer o que você ama. Porque fazer o que você ama dentro da minha metodologia é você trabalhar com os seus valores. Então, quando você trabalha com seus valores pessoais, aí sim você consegue sentir amor pelo que você faz. Sabe aquela máxima que diz assim, faça o que você ama e você não precisará trabalhar? O que quer dizer com isso? Quando a gente trabalha com aquilo que a gente ama, ou seja, dentro da nossa profissão, da nossa atividade profissional, nós temos essas ações que contribuem com os nossos valores, que alimentam os nossos valores, a gente tem uma motivação muito grande. Essa motivação, ela alimenta não só a nossa energia vital, mas também a nossa criatividade, estimula o nosso senso de flow. Então, assim, quando eu falo para você trabalhar com aquilo que você ama, é trabalhar com aquilo que são os seus valores pessoais, tá? E aí, se você quer também um vídeo falando sobre valores pessoais, pode deixar aqui nos comentários, né, Lari? Como que eu encontro os meus valores pessoais? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em gravar um vídeo te ensinando como você encontra os seus valores pessoais, tá? Então, quando você olha para os seus valores pessoais, você consegue encontrar atividades que alimentam esses valores. Logo, você consegue ter muito mais verdade ao responder essa pergunta do que você ama fazer, tá? Então, esse é um ponto. O segundo, né, a segunda aliança aqui de compromisso que a gente deve fazer é você usar os seus talentos. E pode parecer que não, mas você tem muitos talentos. Você tem no mínimo 10 talentos dentro de você. Exatamente isso, no mínimo 10 talentos. E aí, assim como essa garrafa, pode parecer assim, ó, essa garrafa ela tem capacidade para 375 ml, né? Então, vamos supor que você tem esse espaço aqui que você pode usar com seus talentos, ou seja, no mínimo 10 talentos, né? Você tem esse espaço.
Mas pode ser que assim como essa água, você esteja usando só uma parte desse espaço que você pode usar, tá? E a mesma coisa pode estar acontecendo com você. Então, assim, quando eu falo você tem no mínimo 10 talentos, pode ser que tenha alguns que estejam subutilizados. Eu estava em um atendimento essa semana e foi exatamente isso que eu conversei com o Ricardo, meu mentorado. Ele olhou e falou assim, Lari, eu não sabia que eu tinha tantos talentos desse jeito. E realmente isso faz sentido, porque eu não noto, mas algumas pessoas já me disseram isso, né? Então, quando a gente passa por esse momento de clareza, quando eu trouxe para ele uma ferramenta, né? Então eu consegui até tangibilizar esses talentos dele. Quando a gente passa por isso, a gente consegue ter muita clareza desses nossos talentos, né? E esse deve ser o nosso segundo compromisso ali quando a gente fala em propósito profissional, que é você trabalhar com os seus talentos, trabalhar com aquilo que você é bom, porque isso vai te trazer reconhecimento. Só que aí eu também não estou falando daquele reconhecimento do seu chefe ou do seu colega de trabalho. Eu estou falando do seu próprio reconhecimento. Aquele reconhecimento que vai trabalhar a sua autoconfiança, sabe? Tipo assim, não, eu realmente sou boa nisso daqui, eu realmente sou bom nisso daqui, eu coloco minha mão no fogo, né? Essa confiança que a gente tem, isso com certeza vem de um talento e isso faz parte do nosso propósito. O terceiro pilar é a prosperidade financeira. Sim, ao contrário do que muitos pensam, a prosperidade financeira, ela faz parte do nosso propósito. Ela é a terceira aliança que a gente deve usar dentro do propósito profissional. Então, aqui é importante você observar algumas coisas, né? Como que é a sua relação com o dinheiro hoje, quando o assunto é a sua profissão, né? Você ganha muito, você recebe muito, você acha que você recebe muito pouco, você consegue administrar o que você ganha, você não consegue. Você se sente feliz com o salário que você tem hoje? Você se sente feliz com a remuneração que você tem hoje? Esse é um ponto. Mas também existe uma camada muito mais profunda em relação a isso, que está totalmente ligado aos nossos pais, ao nosso pai e à nossa mãe. Dali a gente consegue enxergar, né, muitas crenças em relação ao dinheiro, em relação à prosperidade. Dentro do mapa, que é a minha mentoria para propósito profissional, né, uma mentoria em grupo fantástica, nós temos uma atividade incrível e que eu recomendo muito que você faça. Se você está ali com esse pontinho, né, de prosperidade, que às vezes precisa de uma atenção maior. E o que é isso, Lari? Que atividade é essa? Eu quero que você vá buscar a origem do seu sobrenome. Busca a origem do seu sobrenome. A família do seu pai vem de onde? A família da sua mãe vem de onde? De onde essas pessoas vêm? Você consegue enxergar várias crenças que essas pessoas tinham em relação ao dinheiro e que você pode estar replicando isso. E isso pode com certeza afetar aí a sua prosperidade financeira. Então, faça esse exercício, procura saber, sabe? É até um passo muito importante para o autoconhecimento. Saber o significado do seu nome, buscar a origem do nome dos seus pais, entender um pouquinho sobre isso, né? Então, por exemplo, nós temos hoje muitos brasileiros que vieram da Itália. Essas pessoas, elas tiveram que deixar a terra delas para virem para uma terra distante. Então, assim, imagina o que essas pessoas não devem ter sentido de saírem de lá em busca de prosperidade. Então, pode ser que talvez você tenha um medo de perder, talvez você tenha medo de fazer essa transição de carreira e ficar totalmente sem dinheiro. Só que isso pode ser que seja algo lá dos seus avós ou dos seus bisavós, né? Não necessariamente é seu, só está registrado aí, né, no seu DNA uma experiência que você teve e que não foi tão, que os seus antepassados tiveram e que não foi tão bom assim. Faz sentido? Então, esse anel aqui da prosperidade, ele é um anel muito lindo e que a gente tem que olhar para ele com muita atenção. O quarto anel, né, que é o nosso quarto compromisso que a gente faz com o propósito profissional, é justamente a nossa contribuição, é o nosso servir. E aí eu não estou falando só para você dar comida aos pobres, para você cuidar das viúvas e cuidar dos órfãos, não é muito maior do que isso. Dentro da minha metodologia, esse servir, ele está totalmente ligado a você ajudar as pessoas com aquilo que você já aprendeu. Então vamos supor que você tenha superado um grande trauma na sua vida. É fundamental que você use esse aprendizado, que você use essa experiência para você poder ajudar outras pessoas. Isso é servir. Isso é servir de uma maneira muito mais profunda. Isso é servir de uma maneira muito mais extraordinária.
Então, se você está na dúvida, se você está vivendo o seu propósito profissional ou não, eu quero te recomendar a realmente fazer uma reflexão profunda sobre isso. O quanto o seu trabalho atual tem alimentado os seus valores pessoais, o quanto você tem trabalhado com seus talentos, qual é a sua relação com a prosperidade financeira e o quanto você tem ajudado as pessoas com aquilo que você já aprendeu, né? Seja uma lição mesmo, que sei lá, de um curso que você fez, de alguma coisa assim, ou se você quiser ir em uma camada muito mais exponencial, você pode trabalhar ali algum trauma emocional que você passou, né? Então, para você saber se você está vivendo o seu propósito profissional, você precisa ter dado um check em todos esses 4 pontinhos. Se você deu um check, sim, eu tenho hoje um trabalho que alimenta os meus valores, eu trabalho com os meus talentos, eu estou bem com esse anel da prosperidade, eu ajudo as pessoas, né? Tudo isso dentro da minha vida profissional. Se você tem essa combinação, se você deu checkzinho em tudo, mas mesmo assim você tá com essa sensação de que você não tá vivendo seu propósito, que parece que as coisas não vão para você, entenda que essa é só uma fase. Provavelmente é uma fase de amadurecimento. Eu falo para os meus alunos, né? Você vai ser testado sobre a sua verdade. Você vai ser testado sobre aquilo que você acredita. Então, de repente, é só uma fase, tá bom? Lembra de avaliar aqui esses 4 pontinhos e falando em avaliar, já aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo também e compartilha se esse vídeo foi importante para você. Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, né, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá bom? Quero agradecer a sua companhia e dizer para você que aqui este canal recebe vídeo toda semana sobre propósito, carreira e autoconhecimento. Então já aproveita e se inscreva aqui também. Um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo.